A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler na palavra de Deus, Gênesis capítulo 13, verso 11 até o 13. Gênesis 13, verso 11. Eu tenho falado para os irmãos aqui a respeito de Abraão, porque estamos estudando o livro de Gênesis. Abraão é o pai daqueles que creem. Abraão é símbolo de um vencedor na Bíblia. Você quer saber o que é um vencedor? Estude a história de Abraão. Quando nós falamos de vencedor, algumas pessoas às vezes confundem. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser um vencedor. Uma coisa é você ser salvo e ter a vida eterna, outra coisa é ser um vencedor e receber o galardão. Muitos são chamados, ser chamado é ser salvo, mas poucos são escolhidos. Ser escolhido é ser um vencedor, alguém qualificado por Deus. O vencedor é aquele que anda no espírito. O derrotado é aquele que está na carne. É possível um crente ser salvo e viver como derrotado? É possível? Você conhece alguém assim? É possível? É possível. E nós temos aqui em Gênesis uma ilustração desse princípio. Eu gostaria de fazer hoje um paralelo com você entre Abraão e Ló. Abraão e Ló simbolizam dois tipos de homens. Abraão e Ló simbolizam dois tipos de crentes. Os dois são crentes, os dois são salvos, mas que diferença entre eles? Abraão simboliza o crente que anda no espírito. Ló simboliza o crente que anda na carne. Em outras palavras, Abraão simboliza o crente vencedor. Ló simboliza o crente que, apesar de ser crente, é derrotado. Apesar de ser salvo, vive derrotado. Derrotado pela carne, derrotado pelo pecado, derrotado pelo mundo, derrotado às vezes pelo diabo, mas é salvo, mas vive como derrotado. O propósito de Deus não é só nos salvar. A salvação é só o começo. O propósito de Deus é levar você ao crescimento, até o ponto de ser aprovado e considerado um vencedor diante dele. Quantos dizem amém sobre isso? Pastor, o que o vencedor tem? O vencedor é aquele que vai receber a recompensa. Nem todo salvo vai ganhar recompensa. Nem todo crente salvo vai ganhar galardão. Nem todo crente que é salvo vai sentar no trono para reinar ou vai receber uma coroa. Ao contrário de que muitos ensinam. Tem crente que não vai receber. Por quê? Porque não foi qualificado, não respondeu a Deus. Mas é salvo. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Mas ser um vencedor depende de obras de fé. Depende de obras diante de Deus, de responder a Deus, de passar no teste, de ser aprovado por Deus. Está me compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é um princípio, é tão claro na palavra de Deus. E Abraão e Ló oferecem uma ilustração maravilhosa desse princípio. Mas eu quero que você, antes de eu começar, entenda o seguinte. Muitas vezes quando nós falamos disso, a atitude das pessoas é assim. Elas falam assim: ah, pastor, esse negócio de ser vencedor, eu só quero ser salvo. Eu só quero ser salvo. Eu posso morar na taperinha lá no céu, que tá bom para mim. Uma casinha de sapê, tá bom para mim. O que eu quero é ser salvo, não ir para o inferno. Talvez você até não fala, mas pensa isso. Talvez você até já compartilhou isso com alguém. Deixa eu dizer algo para você. Cuidado com essa atitude. A Bíblia fala de outros dois homens, Esaú e Jacó. Eles tinham o direito de uma herança, porque ser vencedor é receber herança. Qual que era a herança que Jacó e Esaú tinham direito, meus irmãos? O direito de primogenitura, herança dobrada, sacerdócio na casa, direito de entrar na genealogia de Jesus. Essa era a herança. A Bíblia fala o quê? Jacó quis muito aquilo. Ele não tinha, mas ele queria. Ele falou: eu quero ser um vencedor, eu quero herança, eu quero herança. E Esaú, meus irmãos, a Bíblia fala que ele fez o quê? Desprezou. Falou: de que me serve isso? Me dá aí um prato de lentilha, uma sopa, tá bom demais para mim, eu troco com você.
A Bíblia fala que Deus se aborreceu de Esaú, mas amou Jacó. Por quê? Deus se aborrece se você não valoriza as coisas do céu. Se para você tanto faz como tanto fez as coisas do céu, você é um Esaú para Deus. É isso que você é. Mas se você é alguém que ansia as coisas de Deus, você fala: o meu sonho é estar com o Senhor, eu quero ser aprovado por Ele, eu quero ver o sorriso nos seus lábios, eu quero agradar o seu coração, você é um Jacó. Você pode ter muitos defeitos, você pode ter muitas falhas, mas o seu coração agrada a Deus. Quantos querem ter um coração que agrade a Deus? Valorize então isso. Valorize. Vamos ver a diferença entre esses dois nomes. Eu queria falar pelo menos 8 diferenças. Primeiro, a Bíblia fala que Abraão ouviu a Deus, mas Ló seguiu a Abraão. Abraão ouviu a Deus. Deus apareceu para ele e falou para ele: Abraão, sai da tua casa, vou te dar uma terra, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar tremendamente, Abraão. Mas e Ló, ouviu a Deus? Ló seguiu a quem? Abraão. Na igreja tem 2 tipos de homens também. Tem aqueles que buscam a Deus, que ouvem de Deus, que recebem visões de Deus, e tem aqueles que seguem homens. Não, eu mesmo não tenho não, eu estou aqui por causa do Joãozinho, eu sigo ele, onde ele vai eu vou também. Eu vivo da unção dele. Ló vivia da visão de Abraão, Ló vivia da unção de Abraão. E aqui está a primeira distinção entre o vencedor e o derrotado. O vencedor ouve de Deus, o vencedor recebe de Deus, o vencedor quer saber a direção de Deus. Mas o derrotado segue homens, depende de homens, depende de alguém esquentar ele, depende de alguém pegar pela mão e levar ele, depende de alguém dar para ele a visão. Eu pergunto para você: você tem ouvido de Deus? Há uma palavra queimando no seu coração? Ou tudo que você tem porque recebeu de outro? Tudo que você sabe porque aprendeu de alguém? Ou você também aprende diretamente com Deus? Ou Deus fala com você também? Se você ouve de Deus, você é um Abraão. Se você segue homens, você é apenas um Ló. Ló. Segunda diferença entre os dois: Abraão andou por fé, mas Ló andou por vista. Eu falei isso na reunião passada. Os irmãos conhecem a história. Os dois eram muito ricos, não dava para morar no mesmo lugar, porque o pasto não dava para o gado dos dois. Começou a haver intriga entre os pastores de um e de outro. E Abraão falou para Ló: Ló, pode escolher. Se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Ló foi orar para saber a vontade de Deus. A Bíblia fala que ele olhou. Ele olhou. A Bíblia fala que ele apenas viu e concluiu. Ele falou: ali é verdinho, tem pasto à vontade, eu vou para lá. Abraão, por sua vez, saiu para um lugar seco, esturricado. Mas ele não saiu confiado no homem, nem confiado em si. Ele saiu confiado em Deus. Por isso Abraão simboliza aqueles que andam pela fé. Ló simboliza aqueles que andam pela vista. Como é que você anda? Pelo que você vê ou pelo que você crê? Você anda pelo que a palavra de Deus diz, ou você anda por aquilo que os seus olhos naturais veem? Se você anda pela fé do que Deus diz, você é um crente Abraão. Mas se você anda pela vista, você é um crente Ló. O crente Ló faz quando está com vontade. Quando está com vontade de orar, ora. Quando não tem vontade, não ora. Quando ele está empolgado, ele é um dínamo. Mas quando ele está desanimado, não chega perto dele. Quando ele está sentindo um arrepio, eita, mas ele ora com toda a unção. Mas quando ele não está sentindo nada, ele fica parado no banco olhando para o pastor. É o crente Ló. Porque ele anda por vista, pelo que ele sente, pela empolgação, pelo que ele vê. Quantos querem ser como Abraão aqui? Abraão é o vencedor. Terceira coisa, a Bíblia fala que Abraão habitou em tendas. Vamos ler agora o texto que eu falei que ia ler. Gênesis capítulo 13, verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Olha a diferença. E ia armando as suas tendas até onde, meus irmãos? Até Sodoma.
Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deixa eu dizer para você uma coisa, naquela época, Abraão não habitava em tendas, porque era moda. Abraão não habitava em tendas, porque ele não conseguia construir casas. Abraão não morava em tendas, porque ele era nômade, ou porque não havia cidades. Abraão habitava em tendas por uma direção de Deus, porque o mover de Deus nos dias de Abraão era para morar em tendas. Naquela época, aqueles que eram de Deus moravam em tendas, mas os habitantes de Sodoma, que era uma cidade, eram malignos e eram contra Deus. Abre lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. A palavra de Deus fala de Abraão. Onde é que está? Abraão habitou em tendas por um motivo. Hebreus 11, verso 10. Acharam? Abraão habitou em tendas porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o fundador. Por que Abraão habitava em tendas, meus irmãos? Porque ele aguardava a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Ele não habitava em tendas por habitar, porque era um mover de Deus naqueles dias. Mas e Ló? Ló foi morar onde, meus irmãos? Em Sodoma. E se você ler aqui na Bíblia, diz assim, em Gênesis 13, verso 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão foi habitar em tendas, Abraão foi edificar altar diante de Deus, Abraão foi buscar a face de Deus, mas Ló foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Ele não foi de uma vez, ele foi chegando aos pouquinhos. Cada dia ele armava a tenda um pouquinho mais perto, até que um dia ele chegou tão perto e falou assim: por que eu vou ficar morando aqui, uma cidade tão boa aqui do meu lado? Cidade boa, tudo bem construído, né? Não tem perigo da barraca cair lá, vou morar lá. E vendeu algum gado, comprou uma casinha e foi morar lá em Sodoma. Saiu fora do mover de Deus. E aí você vê, Abraão é alguém que segue o mover de Deus, mesmo que pareça ilógico, mesmo que pareça absurdo. Mas Ló é o crente derrotado, que prefere aquilo que é confortável, que prefere aquilo que é o comum, que é o agradável, aquilo que é o mais cômodo, e foi habitar na cidade de Sodoma e Gomorra. Essa é a terceira diferença. Quarta diferença, a Bíblia fala no capítulo 14 que Ló foi levado cativo. A Bíblia fala que houve uma guerra e alguns reis invadiram a cidade de Sodoma e levaram Ló preso. Esses reis do capítulo 14 simbolizam demônios, meus irmãos. Demônios. Esses demônios estavam ali guerreando uns contra os outros, e de repente, quem é que levou chumbo? Ló. E na hora que Ló estava em apuros, quem teve que libertar Ló? Abraão. É sempre assim, meus irmãos. O crente derrotado apronta. Depois quem tem que orar e jejuar para libertar ele é o crente vencedor. Já viram que tem crente que caminha nas costas do outro? E vai ser assim mesmo. Você vai levar um bocado nas suas costas para o céu. Tem um bocado nas minhas. E eu vou indo, eles vão indo também. Fala, melhor ficar comigo mesmo. Abraão carregava Ló nas costas. Esse aqui é o fato. O espiritual anda com as próprias pernas. O carnal vive sendo preso. Direto você ouve dizer: fulano de tal está preso. Cadeias estão prendendo ele. Traz ele aqui, deixa eu orar com ele. Aí ora com o irmão: obrigado, irmão, estou me sentindo muito melhor agora. Cheio de cadeias. Crente cheio de cadeias é crente Ló. O tempo todo amarrado, o tempo todo preso, precisando de um crente Abraão impor a mão na cabeça dele, para ver se o sujeito sai livre. Mas glória a Deus, porque o vencedor não nega não. Ele vai e ora. Ele sabe que Ló está errado de morar lá, mas ainda assim ele vai e ora. Ele vai e defende, ele vai e guerreia, porque Ló não sabe guerrear. Abraão é que é guerreiro. Quem guerreia é o vencedor.
Ló, como derrotado, só sabe ser preso, mais nada. Você entende o que eu estou dizendo? Você consegue entender o significado disso na sua vida? É uma comparação. Quinta coisa, nós vemos na Bíblia Deus falando com Abraão. Por outro lado, nós vemos que Ló não conhecia o mundo espiritual. Vemos que Deus falava com Abraão. Deus tinha intimidade com Abraão. Mas Ló morava em Sodoma. E lá em Sodoma, ele não ouvia de Deus. Quando Deus quis destruir Sodoma, e a Bíblia fala, você depois pode ler em casa, a Bíblia fala no capítulo 18, que Deus resolveu destruir Sodoma. Mas antes de destruir Sodoma, com quem que ele veio conversar, meus irmãos? Vamos ver isso na Bíblia. Olha aqui, capítulo 18. Olha o verso 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Olha a pergunta de Deus: eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Não, vou lá conversar com Abraão. Vou lá conversar com Abraão. Agora eu pergunto para você: Abraão morava em Sodoma? Abraão tinha alguma coisa a ver com Sodoma? Por que Deus tinha que conversar com Abraão? Nessas circunstâncias, com quem você acha que Deus devia conversar, olhando esse lado da necessidade? Não era Ló que estava lá? Quem que ia sair chamuscado de lá? Deus tinha falado era com Ló então. Fala: Ló, sai daí, meu filho. Mas Deus falou com Ló, meus irmãos? Falou com quem? Com Abraão. Não é lamentável isso? O Ló é que está correndo risco, o Ló é que está sofrendo, mas na hora de conversar, Deus conversa só com Abraão. O crente carnal não tem intimidade, não investe tempo, não se relaciona, está fora do mover. O crente espiritual investe tempo com Deus, sabe? Não acha que oração é uma lei, é um privilégio, é para intimidade, para aqueles que querem. A Bíblia fala então que Abraão ouviu Deus. O Senhor falou: olha, Abraão, é o seguinte, o pecado de Sodoma subiu até mim, e eu vim para ver se é assim mesmo, e se for assim, eu vou destruir tudo, vai cair fogo do céu. Eu imagino quando Abraão ouvia aquilo, ele ia suando frio. Por que ele ia suando frio? Ai, que o meu sobrinho está lá. Meu sobrinho mora lá na avenida central da cidade, sujeito importante da cidade, mas o que eu vou fazer agora? E Abraão pensou: vou orar, vou conversar com Deus. Aí Abraão começou: Senhor, o Senhor é um Deus justo. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor falou: não, se tiver 50 eu não destruo não. Abraão pensou, falou: não, mas Senhor, não me leve a mal continuar não, mas longe de ti destruir o justo junto com o ímpio. Mas se tiver 40, o Senhor falou: se tiver 40 eu não destruo. E Abraão contou no dedo, falou: não dá 40, não vai dar. Ele falou: Senhor, não se ire comigo ainda, mas e se tiver 30, 20? Você falou: se tiver 20, eu não destruo. Aí eu imaginei Abraão contando: bom, tem Ló, a mulher dele, tem 2 filhas, só deu 4. Mas quem sabe tem mais gente? Ele falou: Senhor, e se tiver 10? O Senhor falou: se tiver 10, eu não destruo. E a oração acabou ali. Abraão não quis continuar orando, mas Deus entendeu. É o bom da intimidade, é isso, né? Deus entendeu o que Abraão queria dizer, mesmo sem dizer. A Bíblia fala que Deus mandou 2 anjos de lá em Sodoma. Falou: vai lá e tira esse rapaz de lá. Por que Abraão, olha que coisa interessante, enquanto Abraão está lá intercedendo, por que ele intercede? Pelo Ló. O vencedor está sempre intercedendo pelo derrotado. Esse aqui é o fato. Quantos aqui intercedem? Ontem é um bom sinal. Se você nunca intercede,
É porque você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. De vez em quando eu falo para os irmãos, o mundo espiritual está em rebuliço. E os irmãos ficam boiando, igual Ló em Sodoma, anda lá para cá. Nem está sabendo que amanhã vai chover fogo do céu. Mas Abraão está sabendo. Abraão sempre sabe antes de Ló. A Bíblia fala que os 2 anjos foram lá buscar Ló. Chegou na porta da cidade, estava lá Ló sentado. E Ló chamou eles para entrarem. E eles entraram. Eles disseram: olha, antes do sol nascer, essa cidade vai ser destruída, subvertida, diz a Bíblia. E Ló ficou enrolando. E os anjos diziam: prepara, vai embora. E Ló enrolando. E os anjos dizendo: vai embora, rapaz. E Ló enrolando. Até que chegou um ponto que o povo da cidade cercou a casa de Ló e falou: quem são esses 2 homens que estão aí dentro, que vieram para nos acusar, nos julgar de nossas coisas? Traz eles para fora, queremos abusar deles. E Ló falou: não faz isso não, eu dou as minhas 2 filhas, elas são virgens. Aqui nós temos um sinal. Os habitantes de Sodoma, já ouviu falar na expressão sodomia? Quem já ouviu falar então sodomia? Sodomia é comportamento de homossexuais. Sodoma era um lugar onde se faziam grandes orgias sexuais, em praça pública. Mas as filhas de Ló eram virgens. Isso significa que apesar de Ló morar em Sodoma, ele não participava diretamente daquelas coisas. Ele só assistia pela Rede Globo, desfile da escola de samba, na Marquês de Sapucaí. Não, lá eu não vou, imagina se eu vou num lugar desse. Eu sou Ló, eu tenho a minha base, eu tenho a minha vida. Mas assistir, olhar uma revistinha só, o que tem? Só olhar, fazer eu não faço não, mas eu gosto de olhar. Esse é o Ló. Fazer não faz não, mas assiste longe. De fato ele não fazia mesmo. De fato ele não participava daquelas coisas. A Bíblia fala que chegou num ponto que Ló não saía. O que os anjos fizeram? Pegaram Ló e arrastaram. Ló foi salvo no arrastão de anjo. Fico pensando, se fosse você, está lá em Sodoma, aparece 2 anjos e fala: ó, quando amanhecer o dia vai cair fogo, o que você ia fazer? Jesus querido, eu acho que eu sebo na canela. E o Ló não, saiu arrastado. E o anjo falou para ele: olha, quando você sair, não olha para trás. E no meio do caminho, o que a mulher dele fez? Aquela TV a cabo que eu tinha, era tão bom. Olhou para trás. A Bíblia fala que virou uma estátua de sal. Estátua de sal. O que significa isso? Você sabe, vou contar uma coisa para você, que a mulher de Ló é a única mulher que Jesus mandou lembrar. Ele não mandou lembrar de Sara, de Rebeca, de Ruth, de Esther. A única mulher que ele mandou lembrar foi: lembrai-vos da mulher de Ló. A que olhou para trás e virou estátua de sal. Por que estátua de sal? Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal vier a ser insípido, para que ele serve? Se o sal se tornar numa estátua de sal, para que ele serve? Para nada, senão para jogar fora, ser desprezado pelos homens. Não olha para trás. Se você olha para trás, você se torna um sal que não serve para Deus. Mas ela foi salva, meus irmãos? A mulher de Ló foi salva? Ou caiu fogo na testa dela? Foi salva. Ela não foi destruída junto com Sodoma. Mas que tipo de crente que ela era? Um crente que não salga. Tem crente que é sal, tem crente que não salga nada. Essa é a mulher de Ló. E Ló também era assim. E é interessante, meus irmãos, vamos ler isso lá na frente. Olha lá, o capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abrão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Verso 29. Ao tempo que destruía a cidade da Campina, lembrou-se Deus de quem, meus irmãos? Fala alto, lembrou de quem?
e tirou. Interessante. No dia em que Deus foi destruir a cidade, quem que Deus lembrou? E salvou quem? Não é interessante isso? Ló foi salvo por causa de quê? Da oração de Abraão. Para finalizar, a última coisa. A Bíblia fala que Abraão gerou Isaac. Mas se você olhar na sua Bíblia, a partir do verso 30 do capítulo 19, a Bíblia fala que as duas filhas de Ló o embriagaram, porque elas eram virgens. Embriagaram ele, as duas se deitaram com ele e ficaram grávidas e tiveram filhos. 2 filhos chamados Amon e Moabe. Por sua vez, Abraão gerou Isaac. Isaac na Bíblia aponta para Cristo, as coisas do Espírito, o Filho de Deus. Mas Amon e Moabe eram proibidos de participar da congregação de Israel até a 4ª geração. Eram considerados impuros. O fruto de Abraão foi do Espírito, foi Isaac. O fruto de Ló foi Amon e Moabe, da carne. O vencedor é aquele que tem o fruto do Espírito e manifesta o caráter de Deus. Ló, como crente derrotado, é aquele que manifesta o fruto da carne e não conhece o propósito de Deus. Talvez você já leu a Bíblia e nunca conseguiu enxergar tanta coisa assim na vida de Ló. Mas Ló é uma grande advertência para nós. E não é à toa que o Senhor mandou lembrar da mulher dele. Lembre-se dele e lembre-se da mulher dele. É tempo de mudar de postura. Não seja um crente derrotado, seja um vencedor. Não seja um crente Ló, seja um crente Abraão. Quantos dizem amém sobre isso? Vamos ficar de pé. Repete comigo essa oração. Diga: em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está moldando em mim um caráter de vencedor. Diga: eu creio que a minha vida é vivida na dependência do Espírito de Deus, pela fé. Eu creio que a sua unção me capacita a viver uma vida de vitória, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.